Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Anclivepa São Paulo. Hoje nosso tema é um tema super importante, super comum, de emergências respiratórias. Para você que está aqui comigo, então está gostando desse tema, que gosta, que tem interesse e que vai participar dessa noite comigo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha com seus amigos. Eu sou a Daniele Rodrigues, sou médica veterinária, sou anestesista, fiz residência na Universidade de Santo Amaro em 2014, depois me especializei em anestesiologia pela Anclivepa São Paulo, fiz especialização também pela Anclivepa São Paulo em cardiologia e hoje atuo há mais de 10 anos, já há 12 anos, em anestesiologia diariamente na minha vida. Então vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema super importante. Então vamos lá. Sobre o nosso tema hoje, como proceder nas emergências respiratórias. Vamos conversar sobre isso. A angústia respiratória é uma queixa extremamente comum na nossa rotina, na emergência veterinária, não só na veterinária, mas na humana também. Então, dentre todas as emergências, ela é a principal, é a primeira que a gente vai tratar, porque ela realmente é a que vai matar o nosso paciente. E ela pode se desenvolver, gente, de todas as formas possíveis. Durante a hospitalização, o paciente pode chegar numa angústia respiratória importante por causas cardiorrespiratórias e não cardiorrespiratórias. E a nossa avaliação vai depender muito, se essa causa é clara ou ela é subjetiva. Então a gente precisa identificar
de onde vem essa dificuldade, essa distrição e essa alteração da entrega de oxigênio desse paciente. E para isso, a gente precisa identificar a localização. O nosso problema está na via aérea desse paciente, no pulmão desse paciente, na pleura desse paciente. Como que a gente diagnostica isso? Quais são os nossos diagnósticos diferenciais? Quais são os sinais, quais são os sintomas que esse paciente tem? Né? O que ele demonstra para a gente? O que o nosso tutor fala para a gente? E como que a gente avalia? Né? Como o nosso exame físico faz o total de diferença nessa hora tão importante? A localização é uma coisa extremamente importante e vai nos dizer como tratar esse paciente, como a gente vai atuar nesse primeiro momento. Então, qual a dificuldade? Por que o ar não está passando? Como que esse ar está sendo transmitido, está sendo transferido, está chegando ao pulmão desse paciente? Né? Então, a gente pode ter várias maneiras de dificuldade desse ar ser transferido ao pulmão. Então, uma delas, obstrução da via aérea desse paciente. Então, alteração na laringe, alteração na nasofaringe, alteração na traqueia, né? Então, várias obstruções ao longo da via aérea superior e ao longo do caminho da passagem do ar. Seios nasais, também a gente pode ter alteração nisso. Derrame pleural nesse paciente, né? Então, um pneumotórax também pode estar presente. Doença da via aérea inferior nesse paciente, então uma causa expiratória. E uma dificuldade na troca gasosa desse paciente, né? Então, uma diminuição da complacência, então uma presença de líquido alveolar causado por N fatores. Então, um edema, né, cardiogênico ou não, uma hemorragia ou uma contusão causada por um trauma, uma neoplasia, uma pneumonia ou uma doença intersticial. Então, são várias comorbidades que podem alterar a nossa entrega de oxigênio para esse paciente. E aí, aqui a gente tem uma tabela que demonstra todas as raças e as possíveis comorbidades que elas podem ter. As mais comuns, né? Então, York, é muito comum a gente ter um colapso de traqueia, né? O Poodle, colapso de traqueia, bronquite crônica, alterações valvares, né, no coração. Então, a gente já tem isso muito bem diagnosticado e muito bem esclarecido na veterinária. Então, a gente acaba tendo diagnósticos diferenciais em determinadas raças, que acabam levando, né, ajudando e auxiliando a gente no diagnóstico diferencial para esses pacientes. A troca gasosa. A gente tem que pensar primeiramente nisso. Como que a gente faz isso, né? Basicamente, a entrada do ar acontece pelo nariz e pela boca. Após isso, acontece a umidificação até chegar à árvore brônquica. Na árvore brônquica, a gente vai ter a troca gasosa efetiva. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma adequada ventilação e perfusão. Se a gente tiver uma alteração dessas duas variáveis, ou um pulmão que recebe muito ar, mas recebe pouco sangue, ou o contrário, um pulmão que recebe muito sangue, mas pouco ar, essa troca gasosa não vai estar adequada. Então, a relação ventilação-perfusão vai estar comprometida. E é aí que o nosso paciente entra em angústia respiratória. Então, várias situações podem causar essa alteração. Basicamente, a gente tem que lembrar de duas coisas importantes. Hipoxemia é o baixo teor de oxigênio arterial. Hipóxia tecidual é a baixa entrega de oxigênio aos tecidos, tá? Então, são coisas distintas. A hipoxemia é mensurada através da minha PaO2, através da minha hemogasometria. Então, eu vou avaliar a minha concentração de oxigênio dentro do meu sangue arterial, certo? Já a minha hipóxia tecidual, eu vou avaliar através da minha saturação de oxigênio tecidual, através da minha oximetria de pulso. A partir daqui, a gente já consegue avaliar esse paciente de duas maneiras. Esse paciente emergencial que chegou para a gente em crise, que é o que a gente vai atender primeiro na emergência, vai ser avaliado de duas maneiras. Então, principais causas da angústia respiratória, da distrição respiratória e da emergência respiratória. Baixa fração inspirada de oxigênio, que é a entrega de oxigênio, que é a FiO2, que a gente chama. Hipoventilação, a gente vai falar de cada uma delas, tá?
Derivação ou acometimento neurológico desse paciente, então muitas vezes ele não consegue ter o trigger respiratório, então ele não consegue ter o movimento respiratório para que faça essa troca. Então muitas vezes ele consegue ter um pulmão bom, ele tem uma perfusão boa, mas ele não tem a ventilação. A incompatibilidade, como a gente falou, né, ventilação, perfusão, e o comprometimento da difusão desse paciente. Então, primeira coisa, baixa fração inspirada de oxigênio, que é a FiO2 baixa, né? A gente fala muito desse termo na internação e na emergência desse paciente. A gente tem que lembrar que aqui no nosso ambiente a gente está numa FiO2 de 21%. Normalmente essas alterações, né, respiratórias não são decorrentes de uma baixa de FiO2. Por quê? A gente já está 21%. Então a gente já está adaptado a isso. A gente só não pode ter alterações que não permita que essa saturação seja insuficiente. Mas, num paciente que tem alterações pulmonares ou que tenha distrições, né, obstruções em via respiratória, talvez essa oferta seja baixa. Então, é uma causa pouco comum a diminuição de FiO2, mas pode acontecer em grandes altitudes, né, por conta de difusão de oxigênio, que é mais incomum. Falha no aparelho de anestesia ou no aparelho de ventilação, quando esse paciente está entubado, já está sendo ofertado oxigênio para ele. E uma maneira da gente resolver isso num paciente que tem alguma alteração ventilatória e precisa de uma FiO2 aumentada para suportar essa demanda é suplementar a concentração de oxigênio inspirada ofertada. Então vamos lá, como que a gente avalia se esse paciente precisa receber mais FiO2 ou se essa FiO2 dele é suficiente? Primeira coisa, que é o exame mais fidedigno para avaliar a ventilação de um paciente, a hemogasometria, né? A gente não consegue avaliar a real ventilação de paciente sem a hemogasometria, que vai avaliar os gases sanguíneos, né? E ela tem que ser arterial, gente, não tem como a gente avaliar gás sanguíneo pela hemogasometria venosa, ela tem que ser arterial, tá? E aí a gente vai fazer a relação aqui, ó, relação PaO2 FiO2, que é a relação da minha pressão arterial de oxigênio sobre a minha fração inspirada de oxigênio, certo? Isso me mostra a minha real ventilação, tá? Então essa relação vai me dizer se realmente esse paciente está ventilando adequadamente ou não. Outra maneira da gente dizer se esse paciente está tendo oferta adequada ou não de oxigênio é a nossa querida SpO2, a nossa saturação parcial de oxigênio, tá? É a maneira mais rápida, ela é menos precisa, né, de diagnóstico, mas ela é mais fácil, é mais comum, mais corriqueira e está mais presente na nossa monitoração de rotina desse paciente. Então, lembrando, né, a nossa querida hemogasometria, ela tem que ser arterial, tá? Ela vai analisar os gases sanguíneos e é a partir daí que a gente vai ver qual a nossa porcentagem, qual a nossa pressão de oxigênio dentro do sangue. Uma PaO2 normal, ó, tem que ser 5 vezes maior que a nossa FiO2 entregue, certo? Pensando que a gente está a 21%, a nossa relação de PaO2 tem que ser pelo menos 100%, certo? Então, uma PaO2 maior que 300, tá ok, tá normal, num paciente com suporte respiratório. Numa PaO2 entre 200 a 300, a gente já tem um paciente com uma SARA moderada. Uma PaO2 abaixo de 100, essa relação já me mostra uma SARA grave, uma síndrome de angústia respiratória aguda grave. Isso já é indicativo de um paciente que tem uma lesão pulmonar extremamente importante, tá? E é aqui que a gente consegue identificar o quão grave é o acometimento pulmonar desse paciente, o quão grave essa angústia, essa distrição e essa emergência respiratória precisa de tratamento. Uma PaO2 abaixo de 80, ó, já me demonstra hipoxemia importante, certo? Então, eu deixei um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos olhar aqui, ó. Uma PaO2 corrigida, ó,
64 com uma FiO2, que esse paciente não estava em oxigênio, ó. Então, vamos considerar que ele estava em 21, ó, 64 de PO2 corrigida com uma FiO2 de 21. Então, a gente tem uma relação de 305. Tá ótimo, tá dentro do normal, certo? Então, esse paciente tá dentro do normal. Pensando que a gente já coletou a hemogasometria desse paciente que chegou na emergência respiratória. Então, a gente já tem um parâmetro aí coletado, que a gente está avaliando a PaO2, mas a gente pode ter mais um parâmetro nesse mesmo exame, que é a PaCO2. Se essa PaCO2 estiver acima de 45, eu posso considerar que esse paciente tem uma hipercapnia, né? Então, ele já pode ter uma acidose respiratória também acontecendo. E aí a gente pode ter um acometimento pulmonar diagnosticado também pela hemogasometria, tá? Lembrando que a hipercapnia vai causar uma vasodilatação cerebral com aumento de fluxo sanguíneo cerebral e aumento de pressão intracraniana, que pode piorar ainda mais o estado neurológico, o estado clínico, o estado emergencial desse paciente, certo? E outra coisa, né? Alterações de contratilidade, alterações de resistência, de vasoconstrição arteriolar pulmonar. Então, assim, a hipercapnia pode predispor a arritmias também, entre tantas outras alterações fisiológicas que ela causa. Então, assim, um paciente que não respira bem, além da saturação, além da hipoxemia, além da hipóxia tecidual, ele pode ter outras alterações importantes. Por isso que é uma emergência tão grave. Um parâmetro que é simples, né, que me reflete a PaCO2 muito proximamente, de 5 a 3, ó, é muito próximo da PCO2, só que o paciente tem que estar entubado, tá? É o EtCO2, que é o meu dióxido de carbono exalado, só que o paciente tem que estar entubado. Isso a gente avalia pela curva de capnógrafo. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que esse EtCO2 ele aumenta em algumas situações, né? Então, febre, hipertiroidismo, atividade física, aumento da ingesta de carboidrato, e ele vai ser eliminado muito mais rápido na taquipneia e no aumento do volume corrente. Então, na minha curva do capnógrafo, a minha curva vai estar diminuída, né? Então eu vou ter uma diminuição do EtCO2, e o contrário também é verdadeiro, né? A produção vai diminuir em algumas situações, hipotiroidismo, hipotermia, sedação muito profunda, hipoventilação, apneia, e aí a minha curva vai aumentar, né? Eu vou ter a retenção dentro do meu pulmão do CO2. Então, assim, é um parâmetro que também pode ser utilizado para avaliar a minha respiração, só que o paciente tem que estar entubado, certo? Então, assim, a saturação de oxigênio, voltando para o nosso parâmetro mais básico, mais comum na nossa rotina e mais fácil de ser avaliado e menos invasivo, reflete, né, a nossa porcentagem de oxihemoglobina saturada de oxigênio. Então, essa absorção de luz, né, entre a hemoglobina saturada e a não saturada é diferente, e é essa diferença que é refletida no monitor, tá? E a gente tem que lembrar que para o paciente apresentar uma cianose de língua, a nossa hipóxia já é muito pronunciada, porque a gente vai ter uma curva de saturação da hemoglobina muito tardia. Daqui a pouquinho a gente vai olhar no gráfico da hemoglobina. Ela é muito tardia. Então, ela tem uma correlação muito estrita, muito próxima com a saturação de oxigênio, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Um paciente que demonstra uma cianose de língua vai ter uma hipoxemia grave, tá? A gente já vai ver isso. Lembrando os locais que a gente utiliza a saturação de oxigênio. Locais de pouca pigmentação, sem pelo, locais claros. Então, língua, vulva, mama, prepúcio, orelhas, interdígitos, tá? Então, assim, é um parâmetro fácil que a gente consegue mensurar, não é tão fidedigno para a gente avaliar a ventilação, mas é um parâmetro que nos demonstra muita coisa, e coisas rápidas, tá? A saturação arterial de oxigênio, a gente vai avaliar, então, pela hemogasometria, que é a saturação de oxigênio da hemoglobina, certo? E a saturação parcial periférica de oxigênio, né, que está aqui embaixo, ó, da hemoglobina, a gente vai avaliar através do oxímetro de pulso, certo? Então, são coisas distintas.
E aí, ó, como que a gente vai falar? Qual que é a minha saturação adequada? Acima de 94 é o normal, é o que eu quero, né? Num paciente que não está ventilado, que não está com oxigênio-terapia sendo entregue, tá? Uma hipoxemia leve, ó, de 89 a 93, leve a moderada, tá? 93, abaixo disso a gente já entra aqui num quadro importante que detecta, ó, uma hipoxemia precoce, certo? E uma hipoxemia grave abaixo de 88. Por quê? Olha como a curva de saturação da hemoglobina é tardia. Pensa que a saturação de O2, ó, é totalmente dependente da PaO2, certo? Então aqui, ó, porcentagem de saturação da hemoglobina com a PaO2 saturada, certo? Que nos demonstra hipoxemia. Então vamos lá. Porcentagem de saturação da hemoglobina, ó, 100% aqui. E a saturação, né, a porcentagem de O2, saturação. Então vamos lá, ó. 80% de saturação me demonstra mais ou menos 93, 90% de saturação. Demora muito para esse paciente demonstrar. Ó, 60% aqui, ó, de PO2, vai ter um paciente mais ou menos com 80 e pouquinho. Né? 50% de PO2 tem um paciente com 80. Então a curva de dessaturação da hemoglobina ela é muito tardia, ela é muito demorada. Então isso pode levar um paciente a estar em hipóxia e demorar muito para demonstrar na oximetria. Por isso que não é um parâmetro tão confiável quanto a hemogasometria. Tá? Então ele demonstra para a gente tardiamente. Então cuidado, quando a gente vê um paciente cianótico, significa que esse paciente está em hipóxia há muito tempo, certo? E quais os métodos que a gente tem para aumentar a FiO2? Já que até agora a gente viu que o problema aqui é a nossa FiO2. A gente tem uma tabela aqui que a gente demonstra, ó, várias metodologias. Fluxo de oxigênio, oxigênio por máscara, oxigênio de câmara de oxigênio, fluxo nasal com cânula e alto fluxo. Vamos falar um pouquinho dos mais comuns. Máscara facial, que é o mais fácil, que é o mais comum, né? O sistema de baixo fluxo ainda. É um sistema muito fácil de ser administrado, porque o paciente acaba permitindo, não todos, tá? O paciente tem que precisar, mas quando o paciente está em angústia respiratória, chega a ser confortável para ele, então ele acaba permitindo essa administração de oxigênio. Só que a grande questão é que por ser um sistema de baixo fluxo, ele é totalmente dependente do volume minuto. O que significa isso? O volume minuto, aqui ó, no cantinho, é a relação do quê? Volume corrente vezes a frequência respiratória, certo? O volume corrente varia aí mais ou menos 10 ml/kg por paciente. E a frequência respiratória varia da situação do paciente, né? Então pode aumentar com situações de dor, situações de estresse e pode diminuir com outras situações, como por exemplo uma sedação muito profunda. Vamos pensar, o paciente de 10 kg vai ter um volume corrente aí de 100 ml, certo? Pensando numa frequência respiratória de 20, ele vai ter mais ou menos... tem um exemplo aqui para vocês. O paciente de 15 quilos, uma frequência respiratória de 20 vezes o volume corrente dele, ele vai variar mais ou menos 3 litros por minuto, certo? Ótimo. Pensando aqui que a gente coloca esse paciente num fluxo de 1 a 2, 3, até 6 litros por minuto, maravilha! Se a gente conseguir fazer 6 litros por minuto num paciente que precisa de 3 litros por minuto, a gente ainda está suprindo o que ele precisa, certo? Agora, se eu aumentar aqui para um paciente de 45 quilos, provavelmente eu não vou conseguir suprir, pensando que ele está com 20 de frequência respiratória. Se ele entrar em taquipneia, provavelmente esse volume minuto dele vai subir muito. E esse volume que ele precisa, né, essa FiO2 dele, não vai suprir a demanda que ele está precisando. E esse que é o problema do sistema de baixo fluxo, né? E dependendo da situação e do volume minuto desse paciente, que pode variar com a situação, principalmente da restrição respiratória, talvez a gente não alcance essa FiO2. E aí, na situação e no momento que ele está respirando, talvez ele respire mais a 21% do que a 100% como a gente está entregando, tá? Então, esse é o grande problema dos sistemas de baixo fluxo. Então,
Outra situação, tem que ser um paciente que permita, né? Mas normalmente eles permitem. A FiO2 que a gente entrega aqui já não é 100%, porque a máscara normalmente não é vedada, né? Então fica vazando, então a gente não consegue vedar, porque o CO2 tem que sair da máscara, porque senão a gente acaba fazendo o paciente hipercapneico, e a gente já viu que a hipercapnia é deletéria para o paciente, principalmente para o sistema nervoso central e coração. Então, é um sistema que ajuda bastante na emergência, não é ruim, mas muitas vezes ele não é o suficiente, tá? Mas na emergência a gente pode usar, sim, fazer uso dele. A sonda nasal é uma outra parte que a gente usa, né? Um outro ponto que a gente usa muito, mas também é um sistema de baixo fluxo, tá? Então ela pode ser uni ou bilateral, nesse gatinho aqui, tá? Unilateral. Então lembrar que a gente mede sempre da narina que a gente vai colocar até o canto medial do olho contralateral. A gente consegue entregar uma FiO2 de 30% a 60%, dependendo, né, se a gente coloca uma de cada lado. A grande questão é que a gente faz um ressecamento quanto maior o fluxo que a gente coloca de oxigênio. Por isso que a gente não consegue entregar muitos litros para esse paciente, porque isso resseca a mucosa nasal e acaba machucando, acaba sendo desconfortável, o paciente não permite. Tá? Então, normalmente, para os pequenos, a gente entrega 1 litro por minuto e 2 litros por minuto para os grandes. A gente entra na mesma questão do baixo fluxo que a gente já falou da máscara. Então, dependendo do meu fluxo, do meu volume minuto desse paciente, então em situações de taquipneia, em situações de bradipneia, pode ser que eu consiga suplementar o oxigênio desse paciente e pode ser que não, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Outra ressalva da sonda nasal é que pacientes coagulopatas, quando a gente vai passar a sonda nasal, pode ser que ele sangre, então muito cuidado. Pacientes com TCE, pode ser que a gente aumente ainda mais a pressão intracraniana, então muito cuidado e evita no paciente com TCE, certo? Até agora, tá tudo bem por aqui? Vocês estão curtindo? Vocês estão gostando? Quem estiver curtindo, curte nossa página, compartilha com os amigos. Quem ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, a gente vai para São Paulo e vamos continuar a aula. Alto fluxo. Agora a gente vem para uma parte muito legal, né? Que a gente está falando aí dos sistemas de baixo fluxo. A gente vem para a parte de alto fluxo. Alto fluxo já diz, né? É um alto fluxo. A gente consegue dar alto fluxo para esse paciente. É um método que fica entre a sonda nasal e a ventilação mecânica invasiva. Então, querendo ou não, a gente consegue dar uma FiO2 muito alta para esse paciente, porque eu consigo fazer até 60 litros por minuto. Não que eu vá fazer 60 litros por minuto, tá? Eu vou fazer de acordo com o que o paciente precisa, mas eu consigo entregar isso caso ele precise. E eu consigo entregar esse oxigênio umidificado e aquecido. Então, eu não preciso ter aquele desconforto, né? Aquele ressecamento, aquela sensação ruim na narina. Então, é um método muito melhor. Tem um custo maior, mas é muito melhor. E ele não é tão invasivo quanto a ventilação mecânica, né? Então, fica entre as duas situações, porque eu consigo suplementar esse paciente da maneira que eu preciso, mas eu não preciso colocar ele na ventilação mecânica de uma maneira tão invasiva, tá? Tem situações que a gente vai precisar sim da ventilação mecânica, né? Que o alto fluxo não vai ser suficiente, mas a gente ainda tem essa opção, certo? Então, a FiO2 a gente consegue fornecer desde 21% até 100%, e aí a gente consegue ir até 60 litros, tá? Normalmente a gente começa com 2 litros quilo por minuto, então normalmente, se esse paciente tiver taquipneico, por mais que ele seja grande, a gente consegue suprir esse volume minuto dele. Por ser um sistema de alto fluxo, né, tem um fluxo muito alto, normalmente a gente consegue manter uma pressão nesse sistema pulmonar. Não que a gente vá fazer uma PIP, tá? Mas a gente consegue manter uma pressão dentro desse sistema. Então acaba fazendo um leve recrutamento, não como uma ventilação, nada disso. Mas a gente consegue fazer uma pressão dentro desse sistema pulmonar, certo? E aí, para colocar esse sistema, é essa prongazinha, ó. É diferente da cânula nasal, tá? É própria para isso. E para isso, a gente não pode ocluir a narina como um todo, oclui só 50%, como indicado
pelo fabricante. Maravilha! Passamos pelo alto fluxo e mesmo assim o paciente não ficou bem. A gente precisa ir para o próximo passo. Nossa FiO2 não está boa, nossa ventilação não está boa e o paciente continua ruim. Nosso próximo passo é a ventilação, tá? E a partir daí, a gente precisa intubar esse paciente. Intubação, primeira coisa, avaliar a via aérea, né? Então, a gente não falou do ABC, do trauma, né, do suporte básico à vida, porque isso a gente vai ver em outras aulas. Se vocês não viram, eu acredito que vocês vão ver nos próximos cursos que vocês vão fazer, mas a intubação é uma coisa, né, a princípio, tranquila nos cães, né, deixei aqui para vocês uma foto. O cão, para ser intubado, é muito visual, tá? Então, não tem muita dificuldade para esse processo, mas basicamente é essa imagem que a gente vê, a não ser nos pacientes braquicefálicos, que a gente vai ver mais para frente. Mas sempre lembrar, sondas estéreis, diversos tamanhos disponíveis e o uso do laringoscópio sempre à disposição. Lembrando, né, se vocês forem usar o laringoscópio, se vocês não tiverem tanta prática, não abaixem a epiglote com o laringoscópio. O laringoscópio é para baixar a base da língua, certo? É só para a gente ter um apoio, aumentar a visualização e iluminar a região. Não é para a gente abaixar a epiglote com ele, certo? Porque pode demaciar e piorar ainda mais a visualização de vocês. Uma outra opção que a gente tem para intubação é a máscara laríngea. Ela é muito fácil, né? Então ela protege, ela oclui o esôfago e acaba fazendo uma via única para a traqueia, então ela acaba protegendo a via respiratória. A grande questão é que ela pode sair do lugar, ela pode não ocluir totalmente como uma sonda endotraqueal. Então ela não é tão segura para alguns tipos de procedimento e para manter esse paciente em ventilação mecânica por longos períodos, certo? Porque esse paciente pode aspirar. Essa sonda, essa máscara laríngea, ela é utilizada mais para procedimentos emergenciais ou para procedimentos anestésicos, que vão ser um procedimento mais curto, né, mais pontual, e de determinadas espécies também, tá? Cães e gatos normalmente são fáceis de ser intubados, mas é uma opção também na emergência. Outra causa, né, outras causas de alterações respiratórias, hipoventilação e a derivação e acometimento neurológico. Volume corrente baixo, né, devido à hipoventilação, resultante de fármaco. Então, uma intoxicação ou uma sobrecarga de opioide, ou até mesmo de anestésicos, né? Então, o paciente acabou de sair da anestesia, está sob sedação profunda, às vezes a gente aprofundou demais, ou esse paciente não está metabolizando, ou talvez sobrecarga de analgésico, enfim, determinadas coisas, ou até mesmo intoxicação por fármaco do tutor, né? Isso pode acontecer também na emergência. Então, o paciente ingeriu medicações do tutor e chega com hipoventilação por conta da ingesta dessa medicação. Pode acontecer também, tá? Fadiga da musculatura. Né? O paciente chega tão taquipneico que chega em exaustão respiratória. E aí vocês têm que tratar isso. Como que a gente vai tratar isso? Alterações do sistema nervoso central, trauma, raquimedular. Né? Então, esse paciente acabou de ser atropelado e ele não tem trigger respiratório, ele não consegue respirar. Então, a gente também tem que tratar isso. Métodos de a gente tratar as alterações farmacológicas. Reversão desses fármacos e a hipoventilação, tanto pelos fármacos quanto pela alteração neurológica ou pela fadiga muscular da alteração respiratória, é a ventilação. Então, a reversão farmacológica, se for por opioide, naloxona, 0,04 mg quilo, se for por benzodiazepínico, o flumazenil, 0,01 mg quilo, e se for por dexmedeto, né, que é um alfa-2 agonista, a tipamezole. Então, vai depender do fármaco que esse paciente está deprimido, normalmente é pelo uso de opioide, tá? Então, é o mais comum que causa depressão respiratória, mas pode ser também por outros fármacos sedativos, né? Então, dependendo do que for, a gente tem agentes reversores. Todo fármaco que tem reversor é extremamente, né, benéfico, porque a gente consegue reverter aquele efeito. Incompatibilidade, ventilação, perfusão. Isso é uma coisa extremamente importante, porque não adianta eu ter ar e não ter sangue, ou ter sangue e não ter ar, tá? As coisas têm que
se comunicarem e funcionar bem, né? Condições que cursam em alterações dessa relação: pneumonia, edema, hemorragia, contusão, exudato inflamatório. Então, tudo que vai alterar a minha perfusão, né? Então, talvez eu tenha um alvéolo muito bem ventilado e não tenha um alvéolo perfundido, né? Então, isso tudo altera a minha relação ventilação-perfusão. Condições que cursam em alta ventilação e baixa perfusão, né? Tromboembolia pulmonar, por exemplo, é uma delas. Então, eu tenho muita ventilação e baixa perfusão, né? E como que a gente resolve isso, né? Trata a causa de base e ventila esse paciente. Então, eu tenho um edema cardiogênico. Então, eu tenho que tratar esse paciente em relação ao edema, em relação à parte cardiogênica que está gerando esse edema e a parte ventilatória que vai levar ele a óbito antes de tudo isso, né? Mas para que essa parte respiratória melhore, eu tenho que diminuir a congestão pulmonar que está causando a alteração ventilatória. Então, indicações da ventilação. Primeira coisa, hipoxemia, né? Então, o paciente está hipoxêmico, tem essa incompatibilidade de ventilação-perfusão, tem uma doença pulmonar, a gente tem uma indicação de ventilar, né? Então, uma PaO2 menor que 60, esse paciente tem indicação de ventilar. Dani, já fiz tudo, né? Coloquei ele na sonda, coloquei ele na máscara, aí pus sonda nasal, coloquei ele no alto fluxo e mesmo assim ele não melhorou, vamos ventilar esse paciente, tá? Hipoventilação, o paciente chegou em exaustão, ele não aguenta mais fazer força para respirar, ele não consegue mais, a musculatura dele está exaurida. A hipercapnia dele já passou, o CO2 dele está acima de 50, está acima de 60. A gente tem que ventilar esse paciente. Ou ele tem um traumatismo craniano. A gente tem que ventilar esse paciente para conseguir manter esse paciente com uma PaCO2 entre 35 e 45, para que ele não tenha um aumento de pressão intracraniana, para que essa vasodilatação cerebral não aconteça e não piore ainda mais o meu TCE. Tá? Então, indicações absolutas são essas. E a gente tem a contraindicação também da ventilação, que é a hipovolemia. Pacientes hipovolêmicos não suportam a ventilação por conta da interação coração-pulmão. Então, a gente tem que pensar nesse cenário quando a gente tem um paciente na emergência. E aí a gente tem outra causa importante, que é o comprometimento da difusão. Então, se eu tenho um paciente que tem uma alteração na membrana alveolo-capilar, a gente pode ter também uma alteração na difusão desse oxigênio, né? Então, patologia, fibrose, pneumonia, uma hemorragia intersticial, tudo que vai alterar a minha membrana alveolo-pulmonar, né? A minha membrana alveolo-capilar, pode alterar a minha difusão de oxigênio e a minha entrega. Então, isso também vai levar esse paciente à angústia respiratória, tá? E como que a gente melhora isso? Melhorando essa tensão superficial de oxigênio. Às vezes, a gente melhorar, né? A gente aumentar essa tensão de oxigênio, melhora essa entrega e melhora essa distribuição. Para a gente descobrir tudo isso, depois que esse paciente chegou para a gente, estabilizou, conseguimos melhorar ele, conseguimos avaliar, conseguimos coletar gás, conseguimos fazer saturação, conseguimos melhorar todo o processo como um todo, né? Então, está saturando melhor, está oxigenando melhor, ótimo. Vamos descobrir o que aconteceu. Desde quando está acontecendo? Então, a anamnese desse paciente, né? Qual que é a progressão dessa doença? Quando começou tudo isso, né? Ele já tratava isso, ele já tinha essa doença, né? Isso começou agora, isso começou faz tempo, né? Quais as comorbidades estão associadas a isso? Então, ele já era um pneumopata, ele já era um cardiopata, ele tem alguma outra doença, ele tem um tumor associado, ele pode ter uma metástase associada, né? Já fez alguma cirurgia recentemente que pode ter desencadeado tudo isso, ele pode ter aspirado algum conteúdo e isso tudo levou à nossa distrição respiratória. Então, é aqui nessa hora, depois que a gente estabilizou esse paciente, que a gente vai começar a descobrir algumas coisas. Exposição. Esse paciente pode ter sido exposto a algum agente tóxico, ele teve contato à fumaça, a inalante, algo diferente, teve contato a lareira, a churrasco, algo que pode ter piorado uma condição que estava estável, né, que a gente não sabia, ou uma doença crônica, né, e isso agudizou, algo agudizou,
né? Então a gente tem que, depois que a gente estabiliza esse paciente, nesse primeiro momento a gente consegue ir identificando algumas situações. Gatos, principalmente, a gente tem algumas alterações prévias. Antes da gente ter esse desfecho final emergencial, a gente tem algumas alterações clínicas, né? Então, para de comer, tem algumas, né, fica mais letárgico, tem um comportamento anormal antes de tudo isso acontecer. Pode ter situações agudas, com toda certeza, né? Principalmente braquicefálicos, com alterações tumorais ou massas que obstruem a via, mas algumas situações podem acontecer cronicamente. Então, tratamento, oxigênio suplementar, sempre, né? Então, máscara, sonda nasal, alto fluxo. A gente vai ver na próxima aula maneiras de como diagnosticar lesões, em quais regiões que a gente tem. Sedação, então a gente tem que acalmar esse paciente depois desse primeiro momento, que a gente já ofereceu oxigênio. Controle da hipertermia, se isso for uma das causas. Toracocentese, se a gente tiver algum acometimento, né, de caixa torácica ou região pleural. Avaliação dessa oxigenação que a gente já viu lá atrás, então como a gente faz isso, né? Vai ser hemogaso, vai ser saturação? Como a gente vai avaliar esse paciente depois, né? Tá melhorando, meu tratamento está sendo efetivo? Maravilha. Vai entubar esse paciente? Vai ventilar esse paciente? Como que a gente faz isso? Traqueostomia, então a gente fez tudo isso, não consegui entubar, a gente vai ter que partir para uma tráqueo, né? Terapia para doença de base, então esse paciente é cardiopata? Vou tratar a minha respiração, mas eu preciso dar um desfecho para a minha doença primária. Não adianta só pensar no meu pulmão, que é a minha consequência do meu coração. Eu tenho que tratar a minha doença de base, tá? E avaliação laboratorial, que é a minha última parte, né? Pode ser que algo tenha levado a isso? Pode. Mas primeiro, na emergência, eu vou tratar o que vai matar ele, que é a parte respiratória. Pessoal, queria convidar vocês para conhecer o curso de especialização em cirurgia de cães e gatos. E começou em fevereiro, mas ainda dá tempo de se inscrever. Vou deixar aqui, ó, QR Code, é só apontar o celular que vocês conhecem o curso. Entrem em contato com a galera da Anclivepa São Paulo e saibam mais, tá? Deixo o convite aqui para vocês conhecerem o curso de anestésio também, que dentre esse tema e tantos outros extremamente interessantes, está no nosso curso, tanto comigo quanto a professora Márcia Cavedian. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Embaixo tem o meu Instagram também, para quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, estou à disposição. E a gente se encontra num próximo encontro. Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, né, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, né, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje
sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até Anclivepa, São Paulo, para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura. As peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade, elas estão íntegras, né? Não são peças que estão usadas há muito tempo, os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer a diferença na vida de um cirurgião, né? Do Brasil todo e de fora do Brasil tem que vir para cá.